Olá, eu sou o Fabinho, estou aqui para falar de coisas boas. E nessa quarta-feira daremos continuidade ao estudo desse mês, que é Enraizados. E o tema central desse mês é como estar firmemente enraizados em Deus para crescer espiritualmente e enfrentar desafios. E hoje estudaremos os sinais de uma vida verdadeiramente enraizada e leremos Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23, onde Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Eu vou ler o versículo 22 e 23 agora. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E a grande pergunta é: como seremos conhecidos pelo mundo? Seremos conhecidos pelo fruto do Espírito ou seremos conhecidos pelas obras da carne? Como nós somos nomeados pelo mundo? Pelos nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família. Quando as pessoas nos chamam de mentiroso, de egoísta, de maldoso, elas estão nomeando ações que elas conseguem enxergar em nós. Então, Paulo, ele nomeia as obras da carne e também nomeia os frutos do Espírito. E é importante a gente ter isso bem claro na nossa mente, né? Paulo, ele não está falando de uma vida perfeita. Paulo não está falando de perfeição, mas sim de uma vida que tem vitória sobre o pecado. E é interessante, né, porque quando a gente fala sobre pecado na vida do cristão, nós estamos falando de um acidente e não de uma rotina, né? Quando você vê a lista, né, exaustiva ali das obras da carne, eu acho que é algo que a gente tem que pensar no nosso dia a dia, se a gente está manifestando aquilo, se a gente está manifestando diariamente, rotineiramente. Por quê? Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus não vive uma vida de pecado. O teólogo e pastor Augusto Nicodemos, ele dá um exemplo, uma ilustração muito legal sobre o pecado na vida do crente. Uma vez, viajando pela África do Sul, ele viajou milhares de quilômetros e 5.000 quilômetros. E nesses 5.000 quilômetros, o pneu furou uma única vez, né? E falando isso para um amigo, ele falou: nossa, que bom, né, que em 5.000 quilômetros, o pneu furou uma única vez. E aí, o Augusto Nicodemos, ele começou a pensar que o pecado é como se fosse um pneu furado na vida de um crente. E que seria um grande problema para um carro ter um pneu furado a cada 100 metros andado. Mas a cada 5.000 quilômetros rodado, o pneu furar uma única vez, talvez isso seria um acidente. E é assim que o pecado tem que ser na vida do crente, do cristão, de quem professa Jesus, de quem é lavado e remido, né, no sangue do Cordeiro. O pecado, ele tem que ser um acidente na nossa vida, ele não pode ser uma rotina, ele não pode ser vivido diariamente. Então, a primeira coisa que Paulo nos mostra que nós devemos buscar é o fruto do Espírito. Como cristão, a gente deve buscar os dons e os melhores dons. E quando a gente fala de fruto do Espírito, a gente tem uma lista de dons e que vários desses frutos estão relacionados a essa lista de dons. Então, eu encorajo você, meu irmão, minha irmã, a buscar dons e os melhores dons. A segunda coisa é que nós devemos estar preparados para viver desafios e provações e tribulações que irão nos convidar a manifestar os frutos do Espírito. Porque a paz, ela só manifesta em um momento de conflito, né? O amor, ele só se manifesta talvez em um momento de ódio. A alegria, talvez ela se manifesta no momento de tristeza. Então, quando nós pensamos que nós devemos ter o fruto do Espírito, né? Porque a palavra é no singular, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, nós temos que estar preparados para viver esses momentos de tribulação, de provação e de desafios, para que esses dons e esse fruto seja manifestado. É assim que o mundo vai ver Jesus nas nossas vidas, né? Num mundo onde todo mundo faz guerra, nós queremos paz, onde as pessoas odeiam umas outras,
nós vamos levar a paciência, a alegria, a amabilidade. Em um mundo egoísta, nós vamos levar a bondade, né? Através de boas ações, através de caridade. Então, é isso que nós, como cristãos, temos que manifestar no mundo. A terceira coisa é que os frutos do Espírito é evidência que você é um filho de Deus, nascido de novo, lavado e remido no sangue de Jesus. Como eu disse, pecado é um acidente e não uma rotina. Que você esteja atento, meu irmão, minha irmã, na sua vida, no tratamento, nas suas relações, no seu trabalho, na escola, na sua família, com a sua esposa, com seus filhos, a manifestar o fruto do Espírito. E para finalizar, como eu tinha falado antes, o amor ele se manifesta de várias formas. Muitos teólogos eles não conseguem explicar o porquê que Paulo fala as obras da carne e quando ele vai falar, ele fala sobre o fruto do Espírito. E não tem como cravar uma explicação para isso. Mas muitos teólogos acreditam que, na verdade, o fruto é o amor. E todo o resto da lista é a manifestação do amor em meio às situações que a gente pode viver na nossa vida, né? Então, a alegria é o amor exultante. A paz é o amor em tranquilidade, a estabilidade nas relações. A paciência é o amor em espera, a longanimidade. A amabilidade, a pessoa benigna, é o amor fazendo bem. A bondade é o amor em boas ações. A fidelidade é o amor cumprindo a sua palavra. E a fidelidade hoje no mundo é uma coisa tão banal, né? O fato de ser fiel nas nossas relações, seja numa amizade ou num casamento, ou numa relação de trabalho até, se tornou uma coisa tão obsoleta e Paulo aqui nos convida a ser fiéis, né? A mansidão é o amor resistindo o mal, né? A Bíblia fala que os mansos herdarão a terra e no nosso trabalho, às vezes na escola, em meio aos conflitos, às vezes nós somos xingados, maltratados por pessoas na nossa vida cotidiana e a Bíblia nos ensina a ser mansos, que é o amor resistindo ao mal. E, por último, que eu acredito que é muito importante, é o domínio próprio, que eu acho que o que falta para a maioria das pessoas, né? Que é o amor controlando as minhas emoções, né? Que é o domínio sobre o meu eu. Então, é um fruto só, que é o amor, se manifestando de várias formas em várias situações. E eu te convido, e a Bíblia te convida, e Paulo te convida a viver o fruto do Espírito Santo, a manifestar essas qualidades e essas virtudes que são relatadas aqui no estudo de hoje, no livro de Gálatas, versículo 22 e 23. Tenha todos uma boa semana.